Bom dia a todos. Agradecemos a presença de todos aqui. Eu aproveito neste início para passar algumas funcionalidades da plataforma deste webinar para vocês. O microfone de todos os participantes está silenciado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, por favor, usem o botão Q&A, Q&A, que fica na barra inferior deste ambiente, desta tela. Espero que todos tenham um ótimo webinar. Obrigado a todos pela participação. Quero agradecer também aos patrocinadores deste encontro, Lactec, Deode, e também quero agradecer os nossos apoiadores, a Besco e a BIPT. Agora nós vamos assistir um vídeo de abertura deste evento. O setor produtivo aprimora constantemente seus processos em busca de eficiência, qualidade e redução de custos. Nossas soluções em projetos de pesquisa buscam atender às demandas do mercado quanto à inovação tecnológica em produtos, equipamentos e processos, e são aderentes às preocupações mundiais de agora e do futuro. Contamos com ampla infraestrutura laboratorial para atender a todos os segmentos da indústria, com análises criteriosas e complexas, além de consultorias para o aprimoramento de produtos e processos. As grandes obras de infraestrutura também ajudam a fortalecer a economia do país. Por isso, estamos sempre atentos às necessidades do mercado quanto à oferta de serviços tecnológicos para dar o suporte adequado em todas as fases do empreendimento, do projeto à operação. Contribuímos em várias frentes de inovação e tecnologia para o desenvolvimento sustentável dos setores que impulsionam a economia de nosso país. Agora, quero lembrá-los que uma pesquisa sobre este webinar, ela será apresentada ao final dessa transmissão e também os participantes receberão por e-mail, todos os participantes receberão essa mesma pesquisa por e-mail. Agora eu passo a palavra para o senhor Luiz Fernando Viana, presidente do Lactec, para que ele dê início a este painel. Luiz Fernando, é com você. Obrigado pelas palavras iniciais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Canal Energia, meu amigo Rodrigo, que promoveu esse evento. Quero agradecer aqui os meus amigos painelistas e quero agradecer o público. Tivemos mais de 1000 pessoas e isso nos dá uma responsabilidade muito grande aqui, né? E a minha responsabilidade também é muito grande, porque eu estou com um time aqui de feras para falar sobre assuntos relevantes aí do nosso setor de energia, nosso setor de inovação, mas, ao mesmo tempo, eu fico muito tranquilo porque a gente está aqui entre amigos. Então, acho que vai ser um bate-papo bem descontraído e espero que a gente possa contribuir bastante com conteúdo relevante para todos vocês. Bom, antes de eu passar a palavra para os painelistas, eu gostaria só de fazer um breve comentário em relação às questões aí de inovação do setor elétrico, né? E para fazer isso eu quero lembrar um pouquinho do programa de sucesso do PID ANEEL e do programa de eficiência energética também, que agora, não sei se todos sabem, mas no mês que vem eles completam aí 20 anos. Foram criados pela Lei 9991, né? E eu tenho a oportunidade de estar trabalhando nesse setor já há mais de 20 anos. Então, eu pude acompanhar todo o crescimento do programa, o amadurecimento do programa. Então, hoje em dia, eu costumo dizer que a gente não tem projetos de P&D, projetos de eficiência energética, né? Nós temos programas dentro das concessionárias, porque o programa ele se amadureceu de um jeito e a gente vê muitos produtos, muitos processos sendo desenvolvidos através desse programa, né? Nós temos, eu gostaria de destacar aqui as chamadas estratégicas da ANEEL, que elas são extremamente relevantes para o país inteiro,
eles mexem elas acabam mexendo até com questões voltadas à regulação, questões voltadas à expansão da matriz energética. Nós temos projetos sendo executados no país inteiro, temos produtos sendo expostos, inclusive, fora do Brasil, fazendo com que a nossa economia tenha um posicionamento importante aí no mercado de uma maneira geral, né? Eu gostei muito do título dessa série de webinars, né? Serão 2, um hoje e o outro na semana que vem, que é a retomada econômica por meio da inovação e eficiência, né? Eu acho que esse título é bastante importante, inclusive, eu particularmente concordo com isso, né? Porque, de acordo com o que eu falei aqui na minha explanação inicial, o programa de PID e de PE, ele vem desenvolvendo muitas questões novas, muitas coisas inovadoras. Então, eu acho que mas, naturalmente, a energia é associada ao crescimento do mercado. Eletrônica, a retomada, ela é bastante... esse setor será bem importante na nossa retomada, né? Mas a gente sabe que em tempos de crise, né, e falando, acho que o nosso objetivo hoje não é falar de crise, e sim de oportunidades futuras, mas em tempos de crise a gente acaba se deparando com vários obstáculos pela frente, né? Então, já há algum tempo a gente vem acompanhando alguns rumores aí em relação ao programa de PID e PE, né? Então, a gente vem já há quase 90, pouco mais de 90 dias acompanhando essas questões, mas o nosso foco aqui é justamente falar de uma visão de futuro, né? Então, a gente trouxe importantes players aí do setor de energia e do setor de inovação para estarem debatendo conosco aqui essas questões relevantes para o nosso setor. Então, eu vou apresentar os nossos painelistas, lembrando que as perguntas devem ser feitas através ali do Q&A, que está abaixo da tela de todos, né? A gente vai estar olhando todas essas perguntas e, ao final do painel, a gente vai estar selecionando algumas para que a gente possa ler aqui e comentar com os nossos convidados aqui. Então, a gente está com Elvio Guerra, que é o secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME. Estamos com o Tiago Barral, presidente da empresa de pesquisa energética EPE. Estamos com o Paulo Foina, que é presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa e Inovação, a ABIPT. E estamos com o Frederico Araújo, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviço e Conservação de Energia, a ABESCO. Então, eu gostaria, meus amigos convidados, painelistas, que a gente começasse aí um aquecimento de 5 minutos, né, de explanação de cada um, mas para que a gente possa fazer esse aquecimento, eu gostaria só de colocar um tema muito simples aqui, talvez muito simples o tema, mas talvez muito complexo a resposta, né, que é em relação ao setor elétrico daqui adiante, né? A gente sabe que o setor de energia ele vai mudar, né? E, que nem eu falei, eu acho que a questão do PID e do PE, elas são bastante importantes nessas mudanças do setor, e gostaria que vocês iniciassem a explanação de vocês, olhando a questão do PID e do PE, como é que vocês veem a contribuição desses dois programas para que a gente possa ter um setor mais moderno, para que a gente possa ter um setor mais dinâmico agora, passando essa turbulência que a gente vive agora. Então, para a gente começar, eu gostaria que o Elvio fizesse a sua explanação inicial, abordando esse tema e outros temas que ache relevante também nos próximos 5 minutos, e assim a gente dá sequência para os demais. Muito obrigado, pessoal. Bom, primeiro, Viana, muito obrigado aí pelo convite. Eu gosto muito de participar desses eventos, e especialmente representando o Ministério de Minas e Energia, porque essa é uma das premissas básicas do Ministério atualmente, que é o diálogo, que eu gosto de repetir aquilo que diz o ministro Bento, quer dizer, o diálogo permanente com a sociedade. Eu acho que isso não é uma figura de retórica, ela é a busca do aperfeiçoamento das políticas públicas, especialmente as políticas públicas para a área energética e particularmente para o setor elétrico. Então, é muito importante a participação em eventos desse tipo,
E eu acho que nós estamos vivendo um momento bastante interessante, né? Porque se tem alguma coisa positiva, né, em relação a todo esse movimento, toda essa crise que a gente está vivendo, é esse tipo de evento. Veja só, nós estamos agora com 622 pessoas participando. Quer dizer, você fazer, para quem já promoveu algum evento, colocar 622 pessoas em um auditório é uma coisa completamente irracional. Então, nós estamos com a possibilidade de falar com tantas pessoas ao mesmo tempo por conta dessas plataformas, né, de videoconferência. Falar dessa questão que você coloca não é fácil. Eu vou tentar abordar aí um pouco como eu vejo essa questão de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética. Eu acho que falar do ano 2020 para frente, eu acho que a gente precisa olhar um pouco o setor elétrico como renovação. Quer dizer, o setor elétrico ele vem se renovando ao longo do tempo, ao longo dos anos. Essa evolução ela é influenciada por vários fatores. E eu acho que existem alguns fatores que são isolados. Um deles, e é esse que a gente está vivendo nesse momento, que é o Covid. Isso tem uma influência importantíssima. As estimativas de crescimento da economia brasileira, por exemplo, elas são drásticas, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem uma influência muito grande do PIB na questão do planejamento do setor. Então, a gente tem aí uma situação que traz perspectivas muito diferentes para as diversas fontes ao longo dos anos. E um outro fator é o fator de desenvolvimento tecnológico. Eu sempre gosto de olhar lá para a crise de 73, quer dizer, a crise do primeiro choque de petróleo. Foi ali que nós tivemos uma possibilidade, por conta da própria crise, de fazer pesquisas em unidades geradoras de menor porte. Isso para enfrentar os altos preços de combustível. E isso levou a avanços tecnológicos que mudaram muito a cara do setor elétrico. Nós possibilitamos, por exemplo, a competição na geração, né, que isso foi um avanço bastante significativo e que levou à formulação, à criação de várias leis, de vários marcos legais, né, como, por exemplo, a Lei 8631, a Lei 8987, a 9074. Todas elas acabaram se formando degraus no processo de desenvolvimento do setor elétrico e de avanço do setor elétrico. Um outro fator é a ação política. A ação política que eu cito aqui a Lei 12783, que alterou de forma significativa o setor elétrico no Brasil, por uma decisão essencialmente política. E tem uma outra decisão política, mas dessa vez, que eu considero muito positiva, que é a criação pelo Ministério de Minas e Energia do GT de modernização. É uma tentativa de modelar o setor elétrico de forma mais aderente à realidade atual. E a modernização ela tenta capturar a revolução tecnológica que a gente vem presenciando, vem vivenciando, né, e que está levando a mudanças consideráveis no modelo até aqui adotado. Se a gente olhar para o caráter disruptivo, eu não gosto muito desses clichês, dessas palavras da moda, mas eu acho que essa é uma boa palavra. Se a gente olhar para o caráter disruptivo dos recursos energéticos distribuídos, por exemplo, e aí nós estamos falando de GD, geração distribuída, estamos falando de veículos elétricos, resposta à demanda, eficiência energética. Esse movimento ele tem uma tendência a alterar completamente a dinâmica da relação dos consumidores com o setor elétrico. A descentralização do sistema de geração, a digitalização das redes de transmissão e distribuição, que possibilitam as escolhas, melhoram, né, as escolhas individuais, e elas passam a ganhar cada vez mais força no consumo, e o consumo de energia elétrica ele se torna mais inteligente. Se nós juntarmos esses três fatores, o político, o tecnológico, né, nós podemos afirmar que 2020 é um dos degraus que nós temos para chegar a um novo setor elétrico. E o que sempre está por trás dessa revolução tecnológica, quem é que faz avançar as fronteiras? Sempre é o segmento de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética. Então, essas são as minhas primeiras observações em relação a esse ponto que você coloca para a nossa manifestação inicial, Viana. Obrigado. Ótimo, eu que agradeço, Elvio. A gente vai poder explorar um pouquinho adiante mais essas questões, mas eu acho que você foi muito feliz quando você colocou a questão política tecnológica, né? Porque a questão tecnológica
ela não funciona sem a questão política, né? Porque você precisa de políticas públicas para fazer que o tecnológico funcione. Então, elas, por mais que às vezes não pareçam, elas estão diretamente ligadas, né? Então, acho que a gente começou muito bem a nossa discussão aqui e fico muito feliz que o MME está participando. Eu acho que falar de energia sem colocar o MME junto não seria justo, né? Mas para a gente colocar um pouquinho mais de inovação na nossa conversa, eu gostaria de ouvir agora o Paulo Foina, que representa a ABIPT, né? E junto com a ABIPT, aí ele traz empresas que atuam em diversos setores e aqui especialmente no setor elétrico no Brasil inteiro, né? Eu tive a oportunidade de presidir a ABIPT também e agora o Paulo Foina vem fazendo um excelente trabalho aí e gostaria de ouvir um pouquinho dele também em relação a essa questão. Por favor, Foina. Bom dia a todos. Viana, obrigado pelo convite. Canal Energia aí, parabéns pela iniciativa. Bom dia a todos os meus colegas aí de exposição aqui no vídeo. Acho que como o Elvio falou e você ressaltou bem, Viana, a questão de ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento é uma questão de política. A ciência e tecnologia existe para dar suporte a uma política de desenvolvimento socioeconômico do Brasil. A gente cresce, a gente desenvolve, a gente cria riqueza a partir do desenvolvimento científico e tecnológico. No setor energético isso é fundamental. Nós somos uma sociedade que é eminentemente tecnológica. Atualmente você, não tanto por causa da pandemia, mas quando você vai num restaurante ou vai numa reunião, vai na casa de um amigo, uma das primeiras coisas que você pergunta é qual é a senha do Wi-Fi, né? Logo depois de dar um bom dia ou boa noite, você pergunta a senha do Wi-Fi. A segunda pergunta é onde é que tem uma tomada para ligar meu celular ou meu notebook. Quer dizer, olha o nível de dependência que nós temos, né? A quantidade de T's, né? No meu tempo chamava Benjamin, aqueles multiplicadores de tomada que nós temos em casa. Por quê? Nós estamos demandando cada vez mais energia. A gente é um mundo altamente tecnológico. E essa crise que nós estamos passando mostra bem isso. Nós estamos quase numa guerra científica. Não é uma guerra de trincheira, não é uma guerra de armas. Nossas armas são ciência e tecnologia, né? E as pessoas que vão operar os instrumentos, os produtos de ciência e tecnologia, que nós colocamos nas mãos delas. Então, nós vamos passar por essa crise, antes, durante e depois da crise, com investimentos em ciência e tecnologia, com resultados de pesquisa em ciência e tecnologia. Sem isso, a gente não consegue sair do outro lado. É fundamental que isso aconteça. Então, a ABIPT, que congrega hoje mais de 150 instituições de pesquisa no Brasil, que vai desde citar algumas mais conhecidas, desde uma Embrapa, que trabalha com agronegócios, passando por Fiocruz, passando por Lactec, Instituto Dourado e outros, a CID e outras, FITEC e outros grandes institutos nacionais em todas as áreas do conhecimento. Mas no Brasil nós temos mais de 300 institutos de ciência e tecnologia desenvolvendo tecnologias dos mais diversos setores, nas mais diversas áreas. Eu digo que nós somos o grupo reconhecidamente mais desconhecido do país, porque todo mundo usa os nossos produtos, ninguém sabe que fomos nós que fizemos, né? As empresas colocam no mercado os produtos que são desenvolvidos pelos ICTs, e nós estamos aí apoiando o desenvolvimento tecnológico para a recuperação da crise. Só uma curiosidade, um número que eu acabei de receber agora cedo, a consultoria McKinsey fez uma pesquisa e mostrou que, no pós-pandemia, a geração de empregos vindo da área de energia tradicional, energia fóssil, gera para cada 10 milhões de dólares investidos, aproximadamente 23 novos negócios. Na área de eficiência energética e na área de inovação, de novas tecnologias de energia, são mais de 70, quase 80 novos negócios a cada 10 milhões de dólares investidos. O multiplicador é 3 vezes mais do que na área de energia tradicional, na área fóssil. Então, veja que são negócios novos. Eu estava explicando isso para os meus alunos, também sou professor. Imagina que é inexorável a descarbonização da economia. Nós vamos ter cada vez mais carros elétricos, caminhões, tratores elétricos. Imagina você colocar um eletroposto a cada 100 quilômetros de estrada, cidade, fazenda, pátio de manobras, etc. A quantidade de novas empresas e novos empregos que nós vamos ter que abrir só para montar esses eletropostos, né? Fora a parte de desenvolvimento tecnológico para um eletroposto que funciona no Brasil, né? Que tem aí em Manaus, uma umidade de 99,9%, uma temperatura alta, passando por Palmas, acima de 40 graus de temperatura, umidade abaixo de 15%, e lá no sul, né, lá em São Joaquim, com temperaturas abaixo de zero. Então, esse é o nosso escopo. O Brasil é um país muito grande, precisa de pesquisa brasileira para atender às nossas necessidades de energia e de todas as áreas de conhecimento.
e os nossos institutos estão preparados. Nós temos gente boa para fazer isso. Obrigado, Fernando. Muito bom. Eu sou um entusiasta, né? Eu comentei aqui que já trabalho há mais de 20 anos no setor, e o Feira falou uma questão bastante interessante, que é a questão dos eletropostos, né? Aqui no Paraná, nós já temos um corredor de 700 quilômetros que vai do nosso porto, aqui em Paranaguá, até Foz do Iguaçu, onde ficam as nossas cataratas do Iguaçu, com eletropostos, né? E já em funcionamento. E isso gera uma série de outros negócios. E o bacana é que isso foi desenvolvido através de projetos de pesquisa e desenvolvimento. E os eletropostos, eles estão instalados estrategicamente em postos de serviço onde se gira mais a economia ainda, né? Então, é um setor complementando o outro. Então, acho que você foi muito feliz em mencionar a questão dos eletropostos. Bom, mas dando sequência à nossa conversa aqui, eu gostaria de ouvir agora um pouquinho o Frederico Araújo, que é presidente da BESCO. Eu acho que ele vai poder contribuir conosco aí para falar um pouquinho da questão da eficiência energética. Por favor, Fred, com você. Tirar o mudo aqui, porque eu tenho falado bastante com o mudo ultimamente, né? Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer ao Canal Energia por esse espaço, ao Luiz Viana por essa condução desse painel, e também agradecer a todos que estão participando desse painel agora, né? Nós estamos chegando a quase 700 pessoas, né? E também dar boas-vindas aí ao Barral, ao Elvio e ao Paulo, né? É sempre bom estar conversando com vocês sobre o setor, né, no Brasil. Antes de falar um pouco dos impactos, né, o que a gente vê da questão da eficiência energética e P&D a partir de 2020, queria reforçar só um ponto, né, falar um pouco da BESCO, né, que a BESCO é uma instituição que tem 23 anos de história, né, é um pouco mais do que a lei que instituiu o Programa de Eficiência Energética e o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento. Nós temos mais de 90 associados no Brasil. A gente representa um setor que gera, hoje, cerca de 413 mil empregos diretos e indiretos no Brasil. E, de acordo com as projeções aí todo esse novo mercado, como o Elvio falou, o Paulo falou, né, que esse mercado de eficiência, esse novo mercado de mobilidade vai trazer cada vez mais geração de emprego. A gente estima que a gente vai chegar a 1,3 milhões de empregos aí na cadeia, em toda a cadeia na área de eficiência energética, né? E eu queria afirmar, né, que a associação ela vem crescendo durante esses 23 anos, vem se fortalecendo, vem desenvolvendo cada vez mais engenharia, mais profissionalismo para atender as demandas de mercado. Mas um ponto importante é que a gente acabou tendo um maior desenvolvimento muito atrelado inicialmente ao programa de eficiência energética, né? Então, esse é um ponto de atenção que a gente vai discutir ao longo desse dia. Mas falar de mercado de 2020 é muito importante a gente falar, acho que a palavra de ordem agora é competitividade, né, para a sobrevivência. Então, falar de eficiência energética e falar de pesquisa e desenvolvimento é a gente falar de competitividade do Brasil. Em termos de eficiência, a gente não pode mais conviver com a ineficiência energética nesse país, né? A gente tem perdas, né, enormes no setor aqui no Brasil, em alguns setores, por exemplo, iluminação pública, área de saneamento, que eu vi que tem algumas pessoas da área de saneamento nos assistindo, né? Tem muita bombas e motores muito antigos, a gente encontra instalações de década de 50 e 60 funcionando no Brasil. A gente encontra algumas instalações, não da área de saneamento, mas outras instalações com cabos isolados por pano ainda. É muito antigo, né? E a gente encontra isso em projetos de eficiência energética no Brasil. Enfim, a gente tem um campo enorme para ainda estar explorando no Brasil em termos de melhoria todos esses recursos, né, desses equipamentos instalados. Em termos de P&D, a gente tem que reduzir a dependência hoje tecnológica que a gente tem do resto do mundo. O Paulo fala muito disso, né, que a gente não tem capacidade hoje produtiva de máscaras, né? Então, coisas simples, né, das mais simples às de mais alta tecnologia, a gente
hoje é muito dependente da área externa, né? Então, a gente tem, assim, na nossa visão, a gente tem que parar de ser um país primarizado na sua essência, de exportação de commodity só e importação de tecnologia para ser um país de desenvolvimento de tecnologia. E isso tudo passa muito pelo que o Elvio falou, é política e tecnologia, política e eficiência. Não dá para desassociar essas coisas. E a gente tem uma importante oportunidade, como o Elvio falou, né? A gente está agora em 2020 num degrau para os próximos anos, com toda uma reavaliação do setor elétrico, uma modernização do setor elétrico, que vai gerar oportunidades e desafios, tanto na área de eficiência quanto na área de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então, eu acredito que é isso. Eu acho que a gente tem que ter em mente que pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética estão intimamente atrelados à competitividade do nosso país, da nossa nação, inclusive nesse momento pós-crise, né, pós-Covid, né, que a gente nem sabe quando vai ser esse pós, mas é super importante isso para a nossa retomada econômica do nosso país. Obrigado, pessoal. Muito bom, Fred. Você falou uma palavra-chave, né, que é a questão da competitividade, né? Eu acho que a gente vê em muitos países, em tempos de crise, eles aceleram o investimento em inovação, né? E aqui no Brasil, às vezes, parece que é ao contrário. Então, eu acho que para nós continuarmos sendo mais competitivos, nós precisamos investir mais em inovação, né? Para a gente e voltando lá ao título do nosso webinar, que é a retomada econômica, né? Mas, antes de chamar o Barral, uma outra questão que me chamou a atenção, me lembrei agora que, Barral, ano passado, nós tivemos a oportunidade de fazer um painel junto, né? Um painel grande lá no Enase, no Rio de Janeiro, e eu acho que eu, você e o Barroso eram os únicos representantes de empresas brasileiras nesse painel, né? Então, eu acho que isso é muito legal, porque nós tínhamos vários CEOs de outras companhias de energia e acho que pelo que eu me lembro, você e o Barroso eram os únicos, não os únicos brasileiros, mas os únicos representantes de empresas brasileiras. E isso é muito bacana e isso é muito saudável, né? Eu acho que essa mudança que a gente teve no passado muito recente no setor elétrico, da vinda de grandes companhias mundo afora, elas vieram também para trazer novas tecnologias e vieram também para apostar nas nossas tecnologias, né? Eu vejo muitas empresas de outras nacionalidades investindo o P&D delas conosco aqui, né? Acreditando na eficiência energética aqui do Brasil também, né? Eu acho que isso é muito bacana, né? Então, só queria fazer essa lembrança e passar a palavra para você fazer as suas considerações iniciais aí. Bom dia, obrigado, Viana, pelo convite. Bom dia a todas e a todos que acompanham aqui, e também aos meus colegas desse painel. De fato, né, acho que no Enase, né, a gente teve essa oportunidade e naquela ocasião, realmente, a gente pôde discutir a importância das novas tecnologias na competição e nos ganhos de eficiência, na gestão dos ativos, e nas oportunidades de trazer para essa indústria tradicional da energia elétrica uma nova indústria para dentro dela, uma indústria emergente com novas tecnologias, novas práticas. Então, realmente, é uma boa lembrança. Eu acho que traz, agora, nesse momento de Covid, a reflexão, né, que se coloca até que ponto essa crise, né, transforma o setor. E na minha percepção, essa crise, ela por si só, ela não vai transformar o setor. O que houver de novo após 2020 vai depender muito das escolhas que o governo e que as empresas façam nesse momento. E o balanceamento entre os trade-offs de curto prazo e de médio e longo prazo. Quando nós estamos falando de eficiência energética, estamos falando de pesquisa, ciência, pesquisa e inovação, eu acho que existe exatamente essa preocupação de balancear
o curto prazo com os benefícios de longo prazo. Se a gente se afastar do fator crise Covid, né, uma coisa que já estava antes da crise, que continua presente, eu acho que mais presente ainda, é o fato de que essa indústria está numa transformação profunda, estrutural, na produção, no transporte, no consumo de energia. Então, em todas as dimensões dessa indústria, ela está passando por uma modificação. E essas modificações, elas têm duas direções, que é a descarbonização, ou seja, a redução do conteúdo de carbono dessa indústria, e a digitalização, que é usar essas novas tecnologias digitais, a inteligência artificial e, enfim, conectividade, como forma de uso mais eficiente, produção mais eficiente, transporte mais eficiente e, em última instância, redução de custo e competitividade. Então, eu entendo que o que nós temos que ter em mente nesse momento é como que o Brasil quer se posicionar nessa transformação de uma indústria, né? O Brasil ele tem cidades muito ineficientes, tem infraestruturas, de uma forma geral, ineficientes, que levam a um quadro, né, de ineficiência sistêmica muito, muito grande. E como que nós podemos traduzir esse atual momento em políticas, como o Elvio colocou, né, conciliando políticas e instrumentos de mercado nesse momento para nos aproximar dessa visão de médio e longo prazo que nós temos para a transformação dessa indústria. Eu diria que nós temos que sair do discurso para a prática, né? A modernização do setor elétrico, ela precisa, e eu acho que nesse momento é uma oportunidade de nós passarmos do discurso para a prática. Temos um projeto de lei e uma série de trabalhos que permitem trazer uma visibilidade concreta do que nós podemos trazer para esse mercado, e essa modernização ela abre as portas para uma infinidade de novos modelos de negócios e oportunidades de investimento, usinas virtuais, eficiência, gestão pelo lado da demanda, ou seja, a eficiência energética elevada ao cubo, né? E além disso, eu diria que sob o aspecto de políticas públicas, né, nós temos aí o Programa de Eficiência Energética, o PE e o PID da ANEEL, que são grandes motores de transformação do setor elétrico brasileiro já há algum tempo. Tem aperfeiçoamentos para serem feitos, nós sabemos disso, mas eu diria que é um momento de não abandonar esse tipo de agenda. Sobretudo para não criar uma descontinuidade que desmobilize os quadros técnicos especializados que são valiosíssimos e que, uma vez desmobilizados, o Brasil vai pagar muito caro para remobilizar esses quadros técnicos especializados. Eu falava um pouquinho, antes da gente começar, de um estudo que saiu muito recentemente da Universidade de Oxford sobre uma pesquisa com grandes com CEOs, executivos do mercado financeiro, bancos centrais, de bancos de desenvolvimento, e pesquisa, ciência, pesquisa, inovação e eficiência energética foram aqueles que pontuaram como percebidos como o maior multiplicador em termos de valor no longo prazo para a economia de uma forma geral, né? Obviamente que nós temos demandas de curto prazo, mas nós temos que conciliar essas duas coisas. E eu termino a minha intervenção inicial com um exemplo muito, muito prático, né? Nós estamos discutindo, por exemplo, as necessidades de suprimento de potência do sistema, né? Que acabam ensejando a necessidade de térmicas mais caras e um custo de energia mais caro. Ora, ao mesmo tempo, o Brasil está crescendo exponencialmente a demanda de ar-condicionado, por conta de edificações pouco eficientes e equipamentos, muitas vezes, não tão eficientes. Então, acho que nós temos aí várias oportunidades concretas para conciliar esses benefícios de médio e longo prazo, que é eficiência
e o P&D, né, podem trazer para o Brasil e colher os frutos, não em 2021, quando acabar a crise, mas ao longo dos próximos anos, conjuntamente com a reforma do setor elétrico, que é tão necessária e que também nós só vamos colher os frutos ao longo dos próximos anos, das próximas décadas. Então, era essa a minha mensagem inicial. Conciliar o curto prazo, mas com olho no longo prazo. Muito bom, Barral. Você falou uma questão também que eu acho que é extremamente importante, que é a questão da preservação dos quadros técnicos, né? Eu acho que, às vezes, medidas de curto prazo para apagar incêndio, elas acabam causando problemas a médio e longo prazo mais difíceis de resolver do que as medidas de curto prazo, né? Mas uma coisa que eu vou falar aqui, que todo mundo sempre vê, é uma coisa que sempre me chama a atenção: quando a gente está assistindo televisão e aparece algum grupo de pesquisa de qualquer tema que seja, sempre tem um brasileiro no meio, né? Então, acho que isso é a prova de que nós temos aqui quadros técnicos, não só no setor de energia, mas de uma maneira geral, extremamente capacitados para estarem trabalhando em questões bastante relevantes, né? Então, acho que a preservação dos quadros técnicos ela é fundamental para que a gente possa ter uma retomada na economia aí bastante pujante. Eu queria agora passar para uma segunda rodada e fazer uma pergunta direcionada para cada participante. Então, começando lá com o Elvio, em relação ao decreto 10.350, né, eu tinha que falar do decreto 10.350, né, de uma maneira muito leve, né, que estabelece o empréstimo da conta via Covid para reequilibrar os caixas das distribuidoras e, ao mesmo tempo, evitar que esses empréstimos pressionem as tarifas e o bolso do consumidor. Qual o maior desafio nesse processo? Existe alguma discussão pautada na regulação para minimizar esse e outros efeitos? E como fechar essa conta sem comprometer outros segmentos como o P&D e a eficiência energética? Eu acho que o Barral, só finalizando a minha pergunta aqui, ele foi muito feliz quando falou em mudanças, né? Eu acho que todos nós aqui somos favoráveis a mudanças, né? Mas a gente é favorável à manutenção desses importantes programas, né? Eu acho que as mudanças elas sempre vêm bem, né? A gente eu entendo assim que o setor de inovação, de uma maneira geral, ele está bem aberto a mudanças, né? Mas nós gostaríamos de escutar um pouquinho em relação à preservação desses dois importantes programas para o setor de inovação de uma maneira geral. Com você lá, Elvio, por favor. Ok, obrigado mais uma vez, Viana, pela pergunta, e parabenizo também os que me antecederam aí nas manifestações. Eu vou fazer referência aqui, antes de começar, a uma palavra que eu até anotei aqui, que foi colocada pelo Viana logo no início, que ele usou a expressão rumores, né? Existem rumores de que pode mexer numa coisa em outra e tal, né? Eu sempre gosto de ficar muito atento a rumores, porque, é claro, tem aquelas coisas assim, onde há fumaça, há fogo, né? Mas eu acho que nós precisamos colocar muito o pé no chão, porque muitas vezes as coisas vão sendo extrapoladas, né? E acaba criando uma situação que não efetivamente não condiz com a realidade do que está sendo discutido. Então, quando ele falou em rumores, claro, falou em rumores, vamos mexer em P&D, vamos mexer em eficiência energética. Então, para poder entrar na questão que você coloca, do decreto da regulamentação, né, do decreto 10.350, eu acho que é importante a gente fazer uma retrospectiva aí do que aconteceu no Brasil com o evento, né, com o Covid-19. Eu acho que trouxe a pandemia, ela trouxe alguns desafios para o setor elétrico que todos nós conhecemos. Mas eu vou pegar dois pontos que são bastante significativos e influenciam muito o nosso processo de decisão. Um deles é a redução de carga. Quer dizer, a gente está falando da redução de carga da ordem de 15%. Aumento de inadimplência. A inadimplência que, tradicionalmente, ela gira em torno de 3%, a gente está falando hoje de 10% aproximadamente. Quer dizer, isso aí afeta de forma drástica, num primeiro momento, as distribuidoras. E as distribuidoras, elas são as arrecadadoras do setor. Então, o recurso do setor elétrico, ele entra pela distribuidora. Só para a gente ter ideia, as distribuidoras elas ficam aproximadamente com 18% do que elas arrecadam.
o restante é repassado para os demais elementos, né, para as demais partes do setor, geração, transmissão. E aí a gente pode falar também que acaba entrando no circuito, né, P&D, eficiência energética, né, em todos os fundos setoriais. Né. Então, existem algumas premissas que nortearam o trabalho, ou estão norteando, na verdade, né, o trabalho e a ação do Ministério de Minas e Energia. Eu posso dizer aqui, embora a ANEEL esteja presente, mas posso dizer também que é o que está balizando aí o trabalho da própria ANEEL. Uma dessas premissas é evitar o efeito dominó. Quer dizer, é aquilo que a gente coloca a distribuidora recebendo o recurso. Se ela não recebe o recurso, como que isso pode contaminar os demais setores, né? Então, esse é uma das premissas. Nós temos que fazer o máximo de esforço para evitar o efeito dominó. O outro é respeito aos contratos, e aí é senso amplo, né? Respeito aos contratos de uma forma geral. E aí, de novo, inclui aí a questão de todo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento e aquilo que está sendo, e eficiência energética que está sendo realizado. É claro que eu não quero ser aqui uma máquina só de pensar nessas questões práticas, né, e essas questões mais técnicas, mas é claro que uma das premissas básicas é a saúde das pessoas, obviamente, né, que a gente tem que primeiro pensar na saúde das pessoas. Essa foi uma baliza do Ministério, quer dizer, pensar primordialmente na saúde das pessoas. E nós tomamos algumas medidas de curto prazo, porque precisava fazer alguma coisa imediatamente. Então, uma das coisas que se pensou foi o primeiro eixo, que eu posso dizer assim, de ação do Ministério, foi a continuidade da prestação de serviços e dos investimentos. Isso não poderia acontecer em hipótese alguma. Quer dizer, você tem um rompimento na prestação dos serviços. E isso foi um eixo importantíssimo. E aí teve várias medidas. A ANEEL tomou medidas, suspendendo o corte de eventuais inadimplentes, né? O decreto presidencial que considerou a atividade de energia elétrica como essencial, né? A isenção nas tarifas de baixa renda por 3 meses, agora já se discute uma ampliação, né? Teve um aporte aí de recursos de 900 milhões do Tesouro para que isso pudesse acontecer. Um segundo eixo de ação foi para garantir a liquidez do setor. Então, a liquidez do setor só tinha quer dizer, na verdade que só tinha esse, mas um que era de solução bastante imediata era a injeção de recursos nas distribuidoras, né? Porque, como disse, é o caixa do segmento, do setor. Então, esse segmento precisa de ter os recursos para que não contamine os demais segmentos. E aí foi publicada a medida provisória 950 e o decreto que você citou, Viana, que é o 10.350. Foi criada, então, a conta Covid, que foi chamada, né, foi batizada de conta Covid, um pouco para comparar, né, fazendo referência, assim, mas são momentos e históricos completamente diferentes, né, que é aquela conta Covid lá de 2013, de conta ACR, então lá de 2013. Então, foi criada aí a conta Covid estabelecendo medidas temporárias. Eu acho que essa é a palavra mais importante aí que eu gostaria de citar. Medidas temporárias e emergenciais, destinadas para o setor elétrico para enfrentar a crise. Então, nós precisávamos prover recursos para garantir sustentabilidade de toda a cadeia e com respeito aos contratos das distribuidoras. As distribuidoras têm contrato com os geradores. Se a distribuidora não tem o recurso, como é que como é que paga o gerador? Então, isso era muito importante que nós criássemos essas medidas para injetar recursos nas distribuidoras. E uma coisa curiosa, né, porque às vezes a gente fala, tá bom, mas o consumidor então é que vai pagar essa conta? Bom, na verdade, o que a gente costuma dizer é que a conta Covid, nesse momento, nesse curto prazo, ela não traz nenhum ativo novo nas tarifas. Na realidade, tudo que está acontecendo são aquilo que já viria nas tarifas. Aliás, a conta Covid, ela, de certa forma, ela até amortece impacto tarifário em 2020, porque esses reajustes que ocorreriam nas tarifas, os reajustes que ocorreriam nas tarifas ao longo de 2020, eles foram, na verdade, antecipados para a conta Covid. Então, você tem, isso é algo que parece meio
paradoxal, né, mas a rigor, as tarifas já seriam reajustadas naturalmente. Então, o que a conta Covid faz nesse primeiro momento é trazer para as distribuidoras aquilo que viria através das tarifas ao longo de 2020. Então, não há ativo novo nas tarifas. Agora, essas soluções, elas são de curto prazo e elas não encerram esse movimento. Quer dizer, a conta Covid ela não resolve além do curto prazo. Então, essa foi a primeira injeção de recursos. E aí o Ministério estuda novas alternativas para minimizar o impacto tarifário para médio e longo prazo. Então, aí começa a discussão, talvez aí venha a história que você colocou, a palavra que você usou dos rumores. Né? Porque quando a gente fala assim, estamos estudando novas alternativas para minimizar impacto tarifário no médio e longo prazo, fala, tá vendo? Vão mexer lá no PID. Então, uma das alternativas, né, que existe para isso é o PLS 232, o PL do Senado, né, o PL 232, que é um projeto importantíssimo para a modernização do setor, tornar o setor mais eficiente, redução de subsídios, que é algo que, em alguma medida, acaba comprometendo até mesmo a competitividade, para usar aquilo que foi dito pelo Frederico. Acho que todos falaram da competitividade, né? E a utilização dos fundos setoriais, e aí vem a questão lá dos rumores, né? Então, usar recursos da RGR, nós temos recursos da RGR, será que é possível utilizar o recurso da RGR? É isso que está sendo estudado. CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, será que é possível usar recursos da CDE? Ajuste nas garantias físicas, por exemplo. Se você faz um ajuste em garantia física, eventualmente você tem uma alteração de contratos, né? Aí isso pode ajudar aí uma revisão, na verdade, né, daquilo que é contratado entre gerador e distribuidor. E a racionalização de encargos e subsídios, e aí entra aquilo que está sendo analisado em termos de P&D e eficiência energética. No caso de P&D e eficiência, a premissa fundamental, e é isso que eu quero tornar aqui passar como uma ênfase. Não comprometer o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e de eficiência energética. Essa é a premissa fundamental. Como foi as premissas que eu disse antes em relação a evitar efeito dominó, respeito aos contratos? Essa é uma premissa. Não trabalhar, não mexer em projetos de eficiência energética, ou mexer em P&D e eficiência energética, que comprometam o desenvolvimento dos projetos. Isso é um ponto pacífico. E nós temos... Por que isso? Porque o Ministério, o impacto dos programas de P&D no setor elétrico e eficiência no setor elétrico. Só para se ter uma ideia, assim, eu fui pegar alguns números para poder conversar aqui, alguns números lá que estão na ANEEL, né, que eu peguei na ANEEL. Se você olhar o que foi economizado com programas de eficiência energética entre 98 e 2018, peguei os números entre 98 e 2018, foram economizados mais de 50 terawatt-hora ano, e foram evitados 980, quase 1.000 megawatts durante o horário de pico, durante a existência do programa de investimentos em eficiência. E com investimento de 4,7 bilhões de reais. Ao suporte à produção de equipamentos mais eficientes, formação de pessoal, prestação de serviços nesse segmento, como disse o próprio Frederico, quando falou na sua manifestação inicial. No programa de P&D, nós estamos falando de mais de 300 patentes e registro de propriedade. Criação de laboratórios, aí o Lactec eu acho que é um bom exemplo disso, né? Criação de estruturas em laboratórios para desenvolvimento de pesquisas, testes, criação de empresas de base tecnológica. Foram publicados mais de quase 5.000 artigos técnicos e científicos em periódicos, nacionais e internacionais. Foram introduzidos novos produtos no mercado. Eu gosto de citar, e isso me chama bastante atenção, a questão lá do projeto, quando a gente fala de GD, por exemplo, né, o GD ele surgiu a partir de um projeto de pesquisa, um projeto de eficiência energética. Né? Foi a partir dele que se pensou em todo esse programa que levou à edição pela ANEEL da Resolução 482.
tudo por conta, e vamos combinar aqui, né? O programa de GD, ele é um programa de sucesso, né? Quer dizer, a gente tem aí eu não sei o número hoje, mas ele cresce a ritmo crescente, né? Está crescendo a cada ano. Os projetos de eficiência, os projetos estratégicos as chamadas estratégicas, né? Que o Viana também fez menção. A gente está falando de solar fotovoltaico. Em 2011, olha só, em 2011, um dos projetos de P&D estratégico, uma chamada de projeto estratégico, foi solar fotovoltaico em 2011. Olha só, se a gente olhar para 5, 6, 7 anos, e aqui a gente está falando de 9 anos atrás, solar fotovoltaico estava engatinhando no Brasil. Então, esse projeto foi muito importante para que a gente esteja hoje no lugar em que nós estamos com solar fotovoltaico. Só para a gente ter ideia, hoje a gente tem mais ou menos 1,5% da nossa matriz, um pouco mais de 1,5% se a gente considerar a GD, em solar fotovoltaico. A previsão a estimativa que está lá no PDE 2029 é de nós chegarmos a 8% da nossa matriz com solar fotovoltaico. Bom, isso é resultado de todo esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento que se faz. Então, é sempre inovador. Né? Ele sempre está trabalhando aonde as pessoas aonde o mercado ainda não está. A solar é um bom caso. Biogás, em 2012 já tinha um projeto de biogás. Eólica, em 2014, tudo bem, a eólica lá em 2008, ela já começou a dar os primeiros passos, mas aqui eólica para aperfeiçoamento nos processos de geração eólica. Armazenamento em 2016. Olha, armazenamento em 2016, a gente está ainda engatinhando, hoje está engatinhando ainda no armazenamento. Né? Então, eu acho que sempre os projetos de P&D, eles estão sempre à frente para modelar, de alguma forma, o mercado. Eu acho que eles são fundamentais, e aí eu quero repetir aqui as duas coisas que eu disse antes. Uma delas é caráter temporário. Segundo, premissa básica, não comprometer o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética no país. Eu vou lá um pouco mais na frente, se a gente tiver tempo. Tenho visto aqui tenho acompanhado aqui as perguntas que estão no chat. Então, tem algumas perguntas bem interessantes, uma delas que me chamou muita atenção e eu tinha colocado uma observação que eu gostaria de fazer, mas não vou fazer agora, que é em relação a quem paga essa conta. Eu acho que, ou melhor, qual é a percepção que os consumidores têm em relação aos resultados dos programas de pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que isso aí é algo fundamental. Eu ultrapassei aqui o tempo que você me deu, Viana, mas eu paro por aqui e volto a falar sobre isso se tiver oportunidade. Não, ótimo, ultrapassou, mas ultrapassou com muito conteúdo, isso que é importante, Elvio. Eu só queria fazer um breve comentário, né? Eu acho que todas as medidas, como você muito bem frisou, estão sendo medidas temporárias, né, e emergenciais. Eu tenho acompanhado e tenho visto que o Ministério, que a ANEEL, a EPE e assim por diante têm sido muito assertivos em suas medidas, né? Eu vou até usar uma frase que eu usei na nossa reunião, que a gente teve alguns dias atrás, né, que a gente sabe, né, quem há 90 dias atrás sabia o que fazer, estava mentindo em relação a tudo, né, porque a gente foi pego por uma enxurrada, né? E realmente todo mundo estava precisando se reinventar, não só o setor elétrico, mas se reinventar em vários sentidos, né? Quando a gente viu, a gente estava em casa trabalhando, não podia vir até o escritório, então acho que foi uma reinvenção que tivemos que fazer de uma maneira geral, né? E vocês têm sido muito assertivos nas medidas, né? Então, só para usar aquela frase, que não só assertivos nas medidas, mas têm sido muito receptivos também, né? Nós já tivemos conversas com o Ministério, tivemos conversas com a ANEEL, tivemos conversas com diversos outros atores importantes do setor, né? E a gente sabe que todo mundo vai perder agora, né? Então, se nós conseguirmos se unir e fazer com que a gente perca
menos possível, acho que esse é o caminho, conforme a gente conversou na nossa reunião esses dias atrás, né? Perda vai ter, mas vamos se unir, vamos fazer e vamos tentar perder o menos juntos, né? Mas muito obrigado pela colocação. Agora, passando direto lá para o Paulo Foina, da BIPT, a pandemia, Paulo, colocou em evidência o trabalho das instituições de ciência e tecnologia, tanto na área de saúde, como em outras frentes, né? Que viabilizaram, por exemplo, o trabalho remoto. A crise econômica e o cenário de incertezas, no entanto, já vem trazendo consequências na descontinuidade de projetos. Qual é o panorama atual das ICTs e quanto à cadeia produtiva envolvida? Eu queria só, antes de passar a palavra para você, usar uma frase que você tem falado muito e eu gosto bastante, né? Que essa guerra, quem vai vencer vai ser um cientista, né? Então, acho que a gente precisa realmente enfatizar o trabalho das ICTs que podem contribuir muito nessa guerra. Por favor, Paulo, com você. É isso mesmo, Luiz. Quem vai declarar o fim da guerra vai ser um cientista, aquele que descobriu a vacina ou o remédio para essa desgraça que está pegando a gente aí. Mas a pesquisa, principalmente pesquisa importante, pesquisa de peso, ou eu chamaria até de pesquisa estratégica, são pesquisas de longo prazo. Não são pesquisas que você faz em 6 meses ou em 1 ano. São pesquisas de 2, 3, 4 anos. E, para isso, você precisa ter estabilidade, segurança de que os recursos necessários para essa pesquisa vão existir. Então, quando a gente trabalha com dinheiro orçamentário, com dinheiro que está vinculado a um período orçamentário, a 1 ano, eu corro o risco de começar uma pesquisa que visa um resultado daqui a 3 ou 4 anos e, no meio do caminho, o dinheiro acabar. Por alguma razão, eu vou perder todo o trabalho que foi feito na parte inicial da pesquisa. Então, esses momentos de crise que a gente sofre, de insegurança, de incerteza, esses momentos de crise levam a insegurança e incerteza, fazem com que, primeiro, os investidores, as empresas, o próprio governo, se retraiam. Então, você já não coloca dinheiro em pesquisa. Por quê? Eu não sei, nem sei se a minha empresa vai existir daqui a 6 meses. Por que eu vou gastar dinheiro com pesquisa? Você já tem uma redução natural do investimento. Segundo, que cria no corpo, e aí você lembrou muito bem, cria no corpo dos grupos de pesquisa, dos ICTs, o receio de que eu não vou continuar contratado daqui a 6 meses. E aí os nossos cérebros começam a procurar alternativas e a maioria deles sai do Brasil. Nós estamos vendo um êxodo de cérebros importantíssimos saindo do Brasil, procurando trabalhar em outros países, porque lá eles têm mais segurança, não digo nem segurança salarial, mas tem certeza que o projeto dele de 3 ou 4 anos vai existir daqui a 3 ou 4 anos. Não vai ter descontinuidade, como é o medo que se tem aqui no Brasil. Formar um pesquisador demora muito tempo, montar uma equipe de pesquisa, como os nossos ICTs têm, como você aí na LACTEC tem, como os outros institutos nossos têm, demora muito tempo, custa caro, mas para perder é um boato, um rumor, a gente perde a equipe toda. Né? Em 3 ou 4 meses a gente perde todo mundo. E infelizmente, Elvio, a gente, na parte de pesquisa, nós estamos escaldados com rumores. Aqui não é nem onde há fumaça há fogo. Onde há fumaça, a gente vai fazer fogo depois. Quer dizer, mesmo que não tenha, a gente cria depois o fogo. Quer dizer, se levanta um balão de ensaio que acaba, na maioria das vezes, se confirmando. Então, a pesquisa morre de medo disso. Nós temos essa preocupação muito séria, muito grande, com a descontinuidade dos recursos. Isso já está afetando em várias áreas, não só na parte de energia, eu estou dizendo em todas as áreas da pesquisa. Nós temos retração, porque você pega aí lei do bem, lei de informática, as empresas tiveram uma redução radical, brusca, dos seus rendimentos, dos seus lucros, esse dinheiro que iria para essas leis incentivadas, que apoiam pesquisa, estão reduzindo, as empresas estão retraindo, elas não sabem nem se vão ter esse dinheiro para investir no futuro, dentro do ano, e com isso as equipes os ICTs estão fazendo das tripas coração, uma frase do meu tempo ainda de jovem, para conseguir manter as equipes presas dentro dos nossos grupos, nossos institutos, e não perdê-las e não comprometer pesquisa que já está em desenvolvimento. Então, momentos de incerteza para a ciência e tecnologia é sempre complicado. Por outro lado, é uma tremenda oportunidade. A gente vê que a ciência e a tecnologia cresce, principalmente a tecnologia, cresce em momentos de crise. É durante as guerras que os grandes avanços científicos apareceram, os avanços tecnológicos. Então, a gente está numa guerra. O que está aparecendo de novidade, de inovação, de soluções inteligentes, interessantes
para o problema do Covid agora, no curto prazo, a gente gastaria 10 anos para fazer. Né? Por outro lado, também nós descobrimos uma fragilidade brutal da política industrial brasileira. Né? O Frederico lembrou, a gente está importando máscara de papel da China, quer dizer, nós somos o maior produtor de celulose, e nós mandamos celulose para a China para eles fazerem máscara para a gente importar. Por que isso? Porque a nossa indústria nosso parque industrial foi desindustrializado, nós perdemos capacidade de produção de forma competitiva, porque nós paramos de investir em inovação. E nesse sentido, e aí o governo tem uma parte de culpa, né? O governo, todo empresário sabe que o maior sócio que ele tem é o governo, né? O governo é sócio de todas as empresas. Se a empresa tem lucro, ele ganha com imposto, com tarifas, com taxas, etc. Se a empresa tem prejuízo, o governo também ganha do mesmo jeito. Só o empresário que não. Mas o governo continua cobrando seus impostos, suas taxas, etc. Então, o governo é um sócio das empresas. E como sócio de empresa, ele precisa investir nas empresas. Investir em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, participar do risco da inovação. Porque quando eu inovo, eu gero um novo produto, gero um novo serviço, aumento minha receita, aumento os impostos. Segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a cada real investido em pesquisa e desenvolvimento, dinheiro de imposto, é R$1 de imposto que não foi cobrado ou foi dado um subsídio. Esse real de imposto retorna para o caixa do governo em quase R$3 em impostos. Ou seja, é um investimento que traz resultado financeiro, é um bom negócio para o sócio-governo investir nas empresas, investir na área de inovação e tecnologia. Então, nós precisamos entender que esse é um negócio bom, um negócio bom para o governo, é um negócio bom para o país. Veja o perrengue que nós passamos no começo da crise, porque nós tínhamos que importar máscara, importar avental, importar respiradores, importar insumos de saúde, que é uma área estratégica, porque tudo que as nossas empresas faziam é trazer do estrangeiro, trazer de empresas de outros países e colocar e vender no Brasil. Quando o país, por razões estratégicas deles, resolveram fechar as fronteiras para defender seu próprio mercado, suas próprias necessidades, nós ficamos com a brocha na mão, né? Tirar a escada. Eu não tenho fornecedor mais de nada, inclusive respiradores. E olha que engraçado, que interessante. Nós só conseguimos atender a demanda de respiradores nacionais porque indústrias brasileiras que contrataram serviços de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver respiradores nacionais correram para ampliar sua capacidade e estão produzindo respiradores nacionais com projetos 100% nacionais e estão conseguindo atender a demanda nesse caso. Então, veja que parar de investir ou reduzir investimento em pesquisa e desenvolvimento é comprometer o futuro, né? Mais cedo ou mais tarde. Só um parênteses, quer dizer, outra frase que eu também gosto de falar, quer dizer, não é que eu gosto, isso me apavora, é que nós descobrimos que, com essa crise, que nós não estamos preparados para enfrentar crises desse porte. Não só nós, o mundo inteiro. Quer dizer, se eu sou um terrorista, eu sou um inimigo, eu já sei qual é o segredo, como é que eu quebro um país. Vou aí contratar alguns pesquisadores de genética, faço um vírus, uma mutação de um vírus qualquer, de gripe, e coloco na sociedade, coloco naquela população. Olha o estrago que estão fazendo com a gente, com o mundo inteiro. Nós não estamos preparados para isso. Por que não estamos preparados? Porque a gente parou de pensar a longo prazo. Paramos de pensar em estratégias de sobrevivência, estratégias de segurança. E na área de energia elétrica isso é fundamental. Imagina se algum hacker ataca nosso sistema de energia e provoca um blackout nacional de algumas horas. Não estou falando de dias, falando de horas. O tamanho do prejuízo. Quantas pessoas vão morrer em mesa de cirurgia porque a energia acabou naquele momento em que ela estava num momento crítico? Quantas pessoas vão morrer em acidentes de automóveis, em problemas aeronáuticos, etc., porque a energia ficou fora do ar durante 2, 3 ou 4 horas, se for mais que isso, ainda pior ainda. Então, nós temos aí um setor que é estratégico, precisa ser entendido como um setor estratégico nacional, que precisa ter tecnologia nacional, para ser a tecnologia sensível ser nacional, e nós temos que ter capacidade na indústria nacional para atender esse setor. E isso só se faz com pesquisa e desenvolvimento. E a gente é expoente nessa área, né? Energia, principalmente energia limpa, nós sempre fomos expoentes, né? Desculpa aí, gente, o meu desabafo, mas faz parte do meu papel. Você, na verdade, você tocou num ponto que já foi falado diversas vezes aqui, né, e que me chama muito a atenção, que é a questão da gente perder muitos talentos, né? Eu vou falar aqui do Actec, que eu tenho experiência, você reter talento dentro de uma instituição de pesquisa privada é muito difícil, né? Porque você concorre com a indústria de uma maneira geral, você concorre com multinacionais. Então, o pessoal que trabalha com a pesquisa mesmo, o pesquisador,
faz isso com muito amor, né? Com muito carinho, assim. Então, acho que a gente precisa manter esse turnover, que eu tenho visto que tem aumentado, mas a gente precisa manter esse turnover no percentual bastante saudável. Bom, dando sequência aqui, quero passar a palavra para o Frederico Araújo, da BESCO, com a seguinte pergunta. Sabemos que, assim como as ICTs, as empresas de eficiência energética também enfrentam o fantasma do contingenciamento de recursos. Como isso está sendo tratado pela BESCO? Há um plano B para cobrir uma eventual suspensão dos recursos do Programa de Eficiência Energética? Vamos lá. Luiz, obrigado pela pergunta. A BESCO ela tem buscado de forma incansável atuar junto à ANEEL e ao MME para reduzir as incertezas para os nossos associados e para a sociedade de forma geral. Por que, falando da sociedade? Porque todo mundo fica olhando para esse programa de eficiência energética e querendo saber se ele vai ter a continuidade ou não, né? Então, esses rumores têm trazido uma incerteza muito grande, né? Como a gente tem falado. E a gente tem buscado estabelecer esse diálogo com as instituições, conversando também diariamente com deputados federais, senadores, para entender melhor um pouco como está o pensamento das instituições e do legislativo quanto a essa matéria, e bem como tentar educar esse processo também, né? Se assim eu posso dizer, porque quando se fala em vários bilhões sem uso pelos programas de P&D e PE, ou milhões de reais anualmente destinados a esses programas, a grande maioria do legislativo, do executivo e da sociedade de forma geral não tem a ideia dos reais benefícios dos programas que os programas têm trazido para a sociedade. E aí a gente tem que dar mais publicidade aos resultados para a sociedade de forma geral. Numa última reunião que nós fizemos até com a MME, a gente estava falando sobre isso um pouco, né? Sobre como aumentar a publicidade dos resultados do programa. Isso é essencial para que as pessoas comecem a perceber o bem que ele está fazendo para a sociedade e para o país de forma geral, né? E só que as pessoas, eu até tenho visto aqui nas perguntas, muitas pessoas perguntando sobre mensuração, perguntando quais são os resultados. Eu acho que a gente tem que divulgar mais para a sociedade, ser mais transparente com a sociedade em termos dos resultados alcançados, tanto no programa de eficiência energética quanto no programa de pesquisa e desenvolvimento. A maioria das pessoas não sabe que a parcela mais beneficiada até o momento do programa de eficiência são os consumidores de baixa renda, por exemplo. E a sociedade, por meio de investimentos em universidades, em escolas, empresas de saneamento, prefeituras em termos de iluminação pública, hospitais e instituições filantrópicas. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, em Minas Gerais, a CEMIG ele está num processo que começou no ano passado para eficientizar todas as escolas públicas do estado de Minas Gerais. Olha que interessante, olha quantos alunos são beneficiados, não só com a eficiência, não só o público, o coletivo, ele não é só beneficiado com a redução de um custo da operação dessas escolas, mas também com a melhoria das instalações dessas escolas, com a melhoria para as crianças de uma iluminação das salas de aula, porque nesse projeto da CEMIG em especial, ela teve uma atenção de fazer luminotécnico de todas as salas e adequar as melhores práticas, né? A CEMIG aqui em Minas também, por exemplo, enviou para os hospitais públicos daqui equipamentos novos, como autoclave, equipamento para lavanderia, né? Dentro do programa de eficiência. Quase todas as universidades públicas aqui instaladas em Minas Gerais, né, as federais, receberam verba do programa de eficiência. Ou seja, quantos alunos não estão sendo beneficiados, de novo, não só com a redução de custos, mas com a melhoria das instalações. Na Light, por exemplo, importantes hospitais da cidade do Rio de Janeiro, como o Instituto de Câncer, o INCA, a Santa Casa do Rio de Janeiro, que é uma instituição filantrópica centenária, foram beneficiados. A UERJ foi beneficiada, né, que tanto sofre com a redução de verba para a educação no estado do Rio de Janeiro. E ela recebeu alguns milhões da Light dentro do programa de eficiência energética, com troca efetiva e com aferição
efetiva dos resultados do programa. Então, tem os resultados do programa. As pessoas não sabem, e é legal que a gente tem aqui 634 pessoas ainda com a gente, que todo esse programa ele tem métrica de medição. Então, a gente adota protocolos internacionais de medição e verificação nos programas de eficiência energética, que têm que ser alcançados. Eles são alcançados pelas empresas. Então, todo projeto tem uma meta para ser alcançado, uma redução de energia na ponta e fora de ponta. Então, a gente tem feito bastante isso. E, além disso, o programa do PE é responsável pela difusão ou pela disseminação da cultura da eficiência energética, por meio de ações educativas, né? Tem uma área do PE que a gente trata de ações educativas para a sociedade, para as escolas, né? Então, todas as crianças estão recebendo em vários locais, em várias comunidades, em várias escolas públicas, toda a base do conhecimento de eficiência energética. Isso fica por gerações. As crianças chegam em suas casas e têm a percepção real que não pode deixar uma lâmpada ligada, não pode deixar uma geladeira aberta, não pode tomar banho muito longo, porque além da água tem uma energia muito sendo desperdiçada ali naquele processo. Né? O programa promove redução de desperdício e melhores instalações, né, como eu disse, para usuários, moderniza equipamentos, desenvolve o mercado de eficiência no Brasil. E nesses 20 anos da Lei 991 de 2000, ela vem desenvolvendo esse mercado, né? Mas o que eu queria também destacar aqui, que o PE ele tem uma importância para o desenvolvimento do país, mas infelizmente ainda o setor ele não está maduro o suficiente para caminhar sozinho. Você perguntou como que a gente está pensando isso, né? A gente ainda não tem instrumentos ainda para que esse setor caminhe, infelizmente. É um setor muito novo, é um setor que a gente tem aí 20 anos do programa de eficiência energética, mas de outras ações vem desde 98, como o Elcio falou. E todos nós sabemos que gerar cultura não é fácil. Imagina que mudar uma cultura. A gente hoje não tem uma cultura instituída da eficiência ou do não desperdício. E a gente tem que instituir a cultura da eficiência ou do uso inteligente da energia. Então, a gente tem que quebrar um paradigma e instituir uma outra cultura. A gente sabe que isso é muito difícil fazer no Brasil, né? E além disso, acredito que o MME, o EPE, o Ministério da Economia, a ANEEL, eles têm um papel importantíssimo, como a gente falou aqui, de político, né, para fortalecer a discussão no Brasil. A gente tem que buscar criar, de fato, um mercado de energia, de eficiência energética no Brasil, por meio de políticas públicas e sólidas. A gente tem que, acho que, apenas discutir eficiência não é o melhor caminho. A gente tem que, de fato, ter ações direcionadas para tornar a eficiência energética estratégica no país. E aí você me perguntou de plano B. A gente não tem o plano B nosso no início dessa pandemia era sobreviver à pandemia, que já é tão difícil, né? Que está afetando todo mundo. Que a gente nunca não tem literatura nenhuma fórmula em especial para a gente sair dessa ou para conviver com essa pandemia. E a gente está tendo que aprender, né, igual a andar de bicicleta. A gente cai e aprende todo dia. E aí vem, como o Luiz falou no início e o Elcio reforçou, vem os rumores, né? E esses rumores começam a afetar ainda mais o setor. Desde que a ANEEL solicitou as informações das verbas não investidas pelas distribuidoras no PE e no PID, acho que foi agora em março, o mercado parou. Todas as CPPs de 2020 foram suspensas e em contato, eu fiz contato com várias distribuidoras pessoalmente, ou via a BESCO, e várias suspenderam a chamada pública pela incerteza do que vai ser a decisão. Então, a gente não tem ainda, não é uma questão de não ter previsão de recurso. Até porque é bom lembrar que a CPP de 2020, elas são referências à ROL, a Receita Operacional Líquida do ano passado, de 2019.
E muitas concessionárias publicaram lucro até muito expressivos, até no primeiro trimestre desse ano. Então, a gente está falando de uma verba que gerou obrigação no arrol do ano passado. Além disso, a gente teve uma paralisação até mesmo dos contratos que estavam em execução da chamada pública de 2019, que seriam executados agora em 2020. Então, 2 impactos vieram no mercado aí, né? Os rumores que deu uma paralisia para o futuro e a pandemia que deu uma paralisia para o presente. Porque a pandemia que fez com que os contratos foram paralisados, muitas vezes por impossibilidade de execução desses contratos. E, por fim, você me perguntou do fantasma, né? E aí, o fantasma que veio, e para mim o fantasma é a Covid, né? Mas os rumores transformaram tudo isso num grande pesadelo para os associados, né? Devido à incerteza futura e à paralisação, né, dos contratos presentes. Na semana passada, para todos terem uma ideia, a gente estava trocando algumas mensagens no grupo da Abesco, e vários associados começaram a colocar lá que, infelizmente, não consegue esperar mais, não consegue, porque o mercado, como paralisou, eles estão tendo que demitir, e alguns, infelizmente, de uma forma muito triste. Eu fiquei muito triste semana passada, porque veio assim, estou fechando em 30 dias, estou fechando em 60 dias. Isso não é uma perda só para aquelas famílias que estão perdendo emprego, é uma perda para o país, porque era uma empresa que estava consolidada, que estava funcionando, trabalhando em eficiência energética no Brasil, que ela deixa em menos de 180 dias, ela vai deixar de existir, né? E aí é importante ter essa consciência, eu acho que todos os stakeholders que estão envolvidos nisso têm a consciência que a gente tem que voltar para ser só o fantasma, né? Já ele é grande demais, o fantasma da Covid. A gente tem que deixar o pesadelo, tem que trazer um pouco mais de incerteza. Mas como bem o Luiz falou, é muito difícil, porque a gente não tem fórmula e a gente não sabia o que fazer, ninguém sabia o que fazer. E ainda, em várias questões, a gente não sabe o que fazer. Mas eu acredito que com essa evolução agora, as discussões da 10.350, da conta Covid e outras discussões, o que a gente espera da ANEEL e do MME, por exemplo, é uma comunicação de forma muito clara e objetiva de como qual o rumo que a gente vai ter nessas questões, para a gente afastar o rumor, que o rumor ele é prejudicial, né? E trazer dados e fatos que a gente possa tomar decisões baseadas nisso. O pior de uma tomada de decisão é a incerteza. E a gente está muito buscando muito ter um melhor direcionamento das coisas. E eu acho que o plano B agora é sobreviver para que a gente consiga aproveitar desse novo mercado que vai surgir agora. Acho que a gente vai ter outras perguntas, eu não vou me adiantar nesse tema, mas é um mercado que vai ter um espaço muito grande para as ESCOs trabalharem, né? Que é esse mercado da modernização do setor elétrico, das inúmeras possibilidades que estão por vir. A gente só não pode matar o mercado agora, matar o setor, porque aí não vai ter ninguém para trabalhar nesse futuro próspero, né, que a gente espera ter aí com essa abertura de inúmeras possibilidades. Obrigado, Luiz. Ok, obrigado, Fred. Eu vou passar para o Barral mais uma pergunta aqui e depois até vou quebrar o protocolo. O Elvio comentou que tinha visto uma pergunta interessante na rodada anterior, Elvio. Então, após o Barral falar, se você quiser comentar a respeito dessa pergunta, até pelo avançar do horário aqui, eu acho que a gente ganha tempo assim. Mas só para um breve comentário, Fred, eu acho que a questão da publicidade é bastante importante, né? Porque nós temos projetos, por exemplo, que melhoraram o DEC/FEC de concessionárias, né? E isso dá um impacto direto para o consumidor, né? Que hoje em dia é protagonista em tudo isso. Eu acho que falta realmente a questão da publicidade. Então, Barral, indo direto para você lá, no início do mês, né, desse mês, você
um outro webinar promovido pelo Canal Energia, declarou, com base nos cenários de comportamento de carga de energia em retração por conta da crise atual, não haveria necessidade de contratar novas usinas em 2020. E já há projeções que esse cenário de retração da economia possa se prolongar mesmo no pós-pandemia. A EPE já pensa em rever os planos de expansão, como isso interfere na pauta da modernização do setor elétrico. Por favor, Barral. Bom, vamos lá. Antes de tocar essa questão, eu não posso deixar de reagir de alguma forma aos comentários dos autores, porque eu acho que tocaram realmente na importância tanto da discussão da eficiência energética quanto da pesquisa, desenvolvimento e inovação no atual momento, não só pela Covid, mas no atual momento, tendo em vista as transformações que a economia, o setor de energia, a indústria de energia, de uma forma mais ampla, está passando. Então, eu queria só trazer em perspectiva um caso, quer dizer, vários países e regiões têm anunciado pacotes, como, por exemplo, a Europa, de centenas de bilhões de euros, e em outras regiões, tendo investimentos em eficiência energética e ciência e tecnologia como um elemento fundamental. Então, quando nós pensamos em retenção de cérebros no Brasil, nós temos que ter capacidade de criar espaços para que esses cientistas, esses pesquisadores que querem fazer trabalhos relevantes não sejam levados, né, para esses outros projetos, deixando o Brasil mais pobre em termos de inteligência científica e de inovação e de capacidade de eficiência. E aí eu quero, quer dizer, a gente falou muito do mercado de ESCOs, o Brasil tem que olhar a eficiência também sob o prisma sistêmico, né? O Brasil privilegiou durante muitos anos o modal rodoviário, e isso gera ineficiências. O Brasil tem uma quantidade enorme de roubo de energia elétrica, né, perdas comerciais, que é ineficiência sistêmica. O Brasil tem um padrão arquitetônico de edificações pobre, que gera ineficiências sistêmicas. A forma como as cidades se organizam, digamos assim, a fraqueza da infraestrutura urbana gera ineficiências. E isso, em última instância, é custo Brasil, é perda de competitividade. Então, a gente pensar, e aí, nesse aspecto, a eficiência se comunica, são a mesma coisa do que ciência, tecnologia e inovação. É pensar soluções realmente estruturantes para o país, e isso não tem jeito, envolve articulação de políticas federal, municipal, estadual, isso envolve alianças das políticas com as empresas. Então, quando eu trago aqui, né, a discussão de plano decenal, que Luiz Fernando colocou, o plano decenal ele reflete, grande parte, políticas vigentes e algumas políticas anunciadas ou em gestação, em elaboração, né? 10 anos é um período muito curto para que a gente possa enxergar os benefícios da eficiência energética sistêmica e da inovação de uma forma mais ampla. A gente tem que alcançar um horizonte ainda mais distante para ter a dimensão dessa transformação, que investir nesses dois campos hoje com políticas consistentes, né, a gente vai colher esses resultados. Então, esse era digamos assim, o link que eu queria fazer entre as discussões anteriores e o plano decenal e a perspectiva de crescimento da infraestrutura de energia nos próximos anos. Sim, a última revisão que nós apresentamos de projeção da carga reflete uma queda de PIB em 2020 da ordem de 5%. Esse número pode ser ainda pior, né, pelas últimas dados realizados e anunciados recentemente, pode ser até pior do que isso. E cabe, obviamente, a nós ajudar a reverter, né, de alguma forma, fazer com que a retomada dessa crise possa ser mais acelerada. Bom, nesse sentido, de fato, o plano decenal ele está sendo reformulado, né? Até temos tido interações
constantes com o Ministério de Minas e Energia, a equipe do Elvio e do secretário Reive, no sentido de atualizar, já estamos com alguns cenários atualizados de demanda de energia elétrica, de combustíveis, e a partir disso nós fazemos o balanço estrutural, oferta e demanda, de energia e de potência, né, porque a nossa matriz mudou e nós precisamos olhar essas duas dimensões com cuidado, porque elas inspiram ações, não necessariamente tratamentos, né, cuidadosos em relação a isso, e portanto, nós teremos aí, provavelmente, nas próximas semanas, enfim, até julho, alguns cadernos preliminares em que nós vamos apresentar, antecipar, né, em relação ao cronograma usual do PDE, nós pretendemos antecipar alguns números, como já antecipamos da carga, né, de cenários de demanda. Com relação à realização de leilões, de fato, isso vai refletir uma escolha de política e os impactos que esses leilões possam ter em termos de custo de energia para o consumidor final. Então, nós temos a demanda das distribuidoras, que hoje tem um quadro de sobrecontratação de uma forma geral, né? Então, portanto, espera-se um baixo apetite das distribuidoras. Em termos de... ainda continua um processo de migração para o mercado livre, existe, eu acho que essa é uma tendência que continua e que torna cada vez mais complexa a realização dos leilões sob o arcabouço atual de mercado de energia elétrica no Brasil. E isso traz, obviamente, a importância da discussão do PLS 232 e não só do PLS, mas todos os desdobramentos e a implementação da separação lastro e energia, integração gás e energia elétrica, e, enfim, e uma série de outros aspectos relacionados à abertura do mercado. Nesse sentido, nós continuamos trabalhando bastante intensamente na agenda de modernização, de implementação daquilo que o PLS 232 está sinalizando, e o plano decenal, de uma forma geral, né, vai refletir o tombo que essa crise tem causado, mas, obviamente, trazendo algumas sinalizações de médio prazo, assim como o plano 2050, que está em vias de ser concluído, também vai trazer uma visão ainda mais abrangente para nortear as políticas públicas nesse momento de recuperação, né, no momento em que discutimos o processo de retomada da economia e qual o papel do setor de energia nessa retomada. Ótimo, muito bom, Barral. Então, para a gente fugir um pouquinho do protocolo, né, devido ao avançar do horário, então eu gostaria de passar a palavra para o Elvio, que identificou uma pergunta lá, a qual ele gostaria de responder, mas eu proponho para que a gente eu vou fazer uma pergunta que foi selecionada aqui, e com base nessa pergunta, se vocês quiserem fazer algum comentário em relação a ela, já também emendar com suas considerações finais, por favor. Tá? Então, a pergunta é a seguinte: o consumidor, especialmente o cativo, vê na GD uma possibilidade de libertação. Como vocês veem o fortalecimento de políticas públicas no sentido de facilitar o acesso da população a essas tecnologias? Elvio, pode emendar com a pergunta que você identificou aí e já emendar também com as considerações finais, por favor. Tá, ok. Obrigado, Viana. Eu iria comentar sobre uma observação final que eu iria fazer sobre são, na verdade, duas questões que, de certa forma, estão relacionadas. Eu não sei se posso falar o nome das pessoas que fizeram a pergunta, eu fico na dúvida, porque eu acho que é público, né? Bom, eu não vou dar o sobrenome, então fica... Um deles é o Elias. Aliás, eu não vou dar o sobrenome, até porque eu acho que eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Mas ele fez o seguinte, a pergunta dele é a seguinte: quais métricas estão sendo utilizadas para mensurar os retornos, mensurar se os retornos com PID estão pagando os custos? E uma outra pergunta que, de certa forma, está um tanto quanto relacionada, estamos diante de um momento, foi Camila quem fez,
Estamos diante de um momento crítico. De um lado, a grave crise econômica agravada pelo Covid. De outro, indicadores de eficiência energética que pouco avançaram nos últimos anos. É o momento de revisar e aprimorar os programas de eficiência. Quais as soluções concretas na mesa para dar efetividade a esses programas no contexto de recuperação econômica? E falando, não está faltando foco, mas de alguma forma, uma parte da pergunta relacionada à primeira. Porque eu acho, assim, veja só, quanto é que o consumidor paga para pelos programas de eficiência energética? Na ordem de 2 bilhões de reais ano, né? Mais ou menos isso. Se a gente considerar o que vai para a eficiência pelas distribuidoras, o que vai para a P&D pela ANEEL, o que vai para a P&D pelo FNDCT. Então, esse é um volume de recursos bastante considerável, né? Então, qual é o efeito, como que o consumidor que paga essa conta está vendo o benefício sobre ele? Então, para mim, esse é algo extremamente relevante. E aí eu vou dar um exemplo aqui, porque eu sofro com isso há anos. Durante algum tempo, eu trabalhei, aliás, continuo, trabalhando com, investindo um pouco do meu tempo em pequenas centrais hidrelétricas. E a sociedade tem uma visão que não é a correta, que não é a melhor visão dos empreendimentos hidrelétricos, de um modo geral, mas as pequenas centrais, especialmente, que se espalham pelo território nacional. Porque nós não sabemos mostrar quais são os benefícios que um empreendimento desse tipo traz. E nós temos evidências de que todos os empreendimentos eles acabam por melhorar todos os indicadores socioeconômicos e ajudam a desenvolver as regiões onde elas são implantadas. Mas nós não conseguimos mostrar isso com clareza. Culpa nossa, porque quem não é a favor desse tipo de empreendimento tem uma capacidade muito grande de mostrar o inverso. Então, eu acho, mostrar só o lado negativo. Eu acho que nós precisamos ser melhores em termos de comunicação. Nós não comunicamos bem. Então, nós precisamos mostrar para quem paga essa conta, e eu acho que aí o Frederico falou bem, né? Quer dizer, existem resultados muito importantes, mas nós precisamos falar um pouco melhor sobre isso. Talvez, eu não sei exatamente como resolver isso, porque cá entre nós não somos muito bons nesse negócio da comunicação, na minha opinião. Então, nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Eu acho que o que o Elias coloca, ele está muito bem colocado. Quer dizer, quais são os retornos? Como é que a gente, primeiro, mede o retorno? E existem como o Frederico colocou, existem os instrumentos para medir o retorno. Agora, como que nós mostramos esse retorno para a sociedade, para aqueles que são beneficiados? Porque fica muito fácil para quem não gosta muito dos investimentos que são feitos e fala assim, pera lá, se a gente reduzir, tirar a P&D da conta da tarifa, vai ser uma maravilha, porque vamos pagar menos pela energia. Então fica fácil vender isso se a gente não mostra os benefícios que estão relacionados com os recursos que são aplicados em pesquisa e desenvolvimento. Se a gente não deixar isso claro, os recursos sempre serão questionados. E não adianta, eu sempre gosto dessa expressão também, que não adianta muito pregar para convertido. A gente tem que mostrar para quem é aquele que de vez em quando questiona o recurso que está sendo utilizado. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, mostrar que é importante. Então, esse é um dos... me chamou bastante atenção, porque eu iria fazer essa consideração no final do webinar, mas eu acho que a gente tem assim, efeitos importantíssimos. E aí, na questão de melhorar, como disse a Camila, melhorar, se não é o momento de revisar os programas, eu acho que a gente tem que identificar aonde estão as oportunidades. Aonde estão as barreiras que precisam ser removidas e aonde estão as oportunidades e quais são as prioridades dentro dessas oportunidades e fazer o máximo de esforço para que isso traga resultados bastante efetivos. Eu acho que isso é algo muito importante para que a gente tenha um bom resultado em relação aos programas,
mais do que já tem, né, na realidade. E em relação a essa questão que você colocou, que também eu tinha anotado aqui, a pergunta feita pelo Gilmar, que em relação ao cativo, como é que ele vê a GD como uma libertação, eu acho que ele vê como um avanço, né, um avanço, que é aquela questão lá do consumidor, a relação do consumidor com o setor elétrico, ele ganha uma nova dinâmica, ele começa a ter mais escolhas, ele consegue ser ativo, deixar de ser passivo no setor e ser um elemento ativo no setor. Então, eu acho que as políticas, eu acho que a gente tem discussões curiosas, né, porque algumas vezes, de novo, é a questão da comunicação. Muitas vezes o setor elétrico ele fala numa direção, isso foi a discussão que todos viram aí, que quem combateu usou até, aliás, foi muito eficiente na comunicação, de falar de taxar o sol, né? Quando o que se queria era alocar custos de forma mais eficiente, e na realidade um posicionamento contrário, ele acabou tendo mais efeito do que aquilo que se queria em termos de benefícios para todos. Então, eu acho que as políticas elas devem ser dessa forma, quer dizer, criar as condições para que eles possam ter acesso, mas que tenham uma distribuição adequada de todos os custos. Então, eu acho que essa é a minha maior preocupação. Eu agradeço que eu vi aqui algumas perguntas de colegas meus, eu fui durante alguns anos de uma universidade e vi aqui algumas perguntas de pelo menos dois que eu vi, ex-colegas de universidade que fizeram perguntas, o Rubem Valplec, que fizeram perguntas aqui, mas nós não vamos ter tempo de responder, infelizmente, mas foram perguntas bem interessantes e eu, como é a manifestação final, quero agradecer de novo, Viviana, e a todos pela oportunidade de estar aqui repetindo aquilo que eu disse inicialmente. Quer dizer, nós só tem um jeito de aperfeiçoar a política pública, aperfeiçoar a regulação, é discutindo com a sociedade. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer, discutir e discutir incansavelmente, estamos dispostos a isso, defendendo nossas ideias, nossas posições e ouvindo as posições que são contrárias, eu acho que isso é muito importante. E para finalizar, eu sugiro que nós tivemos aqui, pelo que eu pude ver aqui, 700, no pico, 700 e poucos pessoas participando. Nesse momento, eu acho que tem 544 ainda, 543, quer dizer, é um número expressivo. Eu acho que nós podemos até, num determinado momento, quando as coisas elas deixarem de ser rumores e passarem a ser coisas mais concretas, que a gente faça um novo debate, um novo seminário como esse, para discutir como que as coisas podem ser aperfeiçoadas. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Ótimo, Elvio. Muito obrigado. Dando sequência aqui, Folha, por favor, considerações finais. Bem, eu acho que vocês colocaram esse último ponto sobre a divulgação do que se faz em pesquisa e desenvolvimento, isso é importantíssimo, isso é uma falha nossa, a gente reconhece. Tem questões contratuais, muitas as empresas nos contratam e exigem cláusulas de sigilo, em que a gente não pode divulgar os resultados das pesquisas, então isso também poderia haver algum tipo de atuação dos ministérios, dos órgãos responsáveis para pedir para as empresas, exigir que elas comprovem também o resultado, né, o retorno sobre o investimento em P&D, que é feito junto aos estudos de pesquisa. Mas a gente precisa divulgar sim, do que nós fazemos, e nós fazemos muita coisa. Eu acho que o resultado nós temos uma malha energética complexa, grande, do tamanho de uma Europa inteira, e extremamente segura. Até agora ela tem até aguentado cada tranco, que não é brincadeira. Né? E isso é resultado de muito trabalho de pesquisa e desenvolvimento, de eficiência energética e de outras ações de pesquisa que foram feitas sobre esse setor energético. Eu vou ser rápido, já falei demais, falo muito. Agradecer aí o Luiz, agradecer ao Canal Energia pela oportunidade, parabenizá-los pela iniciativa, agradecer a todos que nos assistiram até agora, 536 pessoas é um número grande para essa hora do almoço. Então, parabéns a todos vocês, a todos nós, e vamos lá, vamos melhorar essa energia. Obrigado. Foi na Fred, por favor.
considerações finais. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de, mais uma vez, tratar com pessoas brilhantes, né, desse tema que a gente tem que, como o Elvio falou, diminuir os rumores, né, e seguir em frente, né? Eu acho que a gente está numa excelente oportunidade de seguir em frente, né? Lembrando que toda crise ela traz uma oportunidade de se reinventar, né? Sem as crises, muitas vezes a gente fica cômodo nos nas nossas casas, no nosso dia a dia. Então, eu acho que a gente nesse novo mercado da modernização do setor elétrico, por exemplo, as ESCOs, acho que a gente tem um papel muito importante nele, em termos de educação e cultura, né? Quando o Barral falou em termos de visão sistemática de eficiência, né? Quando eu falo de disseminação de cultura da eficiência, eu estou falando um pouco disso, Barral, dessa disseminação, dessa visão sistemática. O Brasil precisa disso, a gente precisa sair de uma visão míope, né? E integrar as coisas, ter a coisa de uma forma geral. Então, eu acredito que nesse novo modelo, as ESCOs serão bem importantes nesse novo modelo, nesse momento de educação e cultura, para os consumidores, para os prosumidores e para os gestionadores, né, que acho que é assim que está sendo dito essas terminologias, né? E aí vem as inserções de novas tecnologias, IoT, inteligência artificial, monitoramento de energia, a digitalização, né, das medições, o consumidor se empoderando mais dos seus dados e tendo como agir ali. Então, as ESCOs, nesse momento, nesse novo mercado, nesse novo modelo, acabam tendo um papel bem interessante, porque tem um profundo conhecimento da engenharia para a eficiência, e aí vem a introdução das novas tecnologias e, por exemplo, dos modelos tarifários que estão por vir, do uso de baterias, do uso de geração distribuída, e juntar tudo isso, né, debaixo de uma expertise para levar isso ao mercado. Eu acredito que vai ser um papel muito das ESCOs, né, as ESCOs que vão atuar nesse novo mercado. E é isso, pessoal. Eu agradeço demais. Eu vi algumas perguntas ali direcionadas a BESCO, tentei responder durante o nosso bate-papo aqui. É difícil fazer isso, né? Prestar atenção aqui e responder, mas eu fiz. E a BESCO está à disposição de toda a sociedade, de todo mundo que está ouvindo. O meu e-mail é frederico@besco.com.br, caso queiram tirar as dúvidas diretamente, queiram abrir uma linha de contato. Eu acho que a gente está, né, de portas abertas para todo mundo. O Barral também falou um pouco da visão sistemática em termos de infraestrutura, né? Eu até recebi aqui um WhatsApp aqui de um amigo lá da BESCO, e ele falou: olha, fala um pouco disso aí. E a questão de infraestrutura, saneamento é importante. Eu tinha notado aqui, até para tocar nesse ponto, que teve agora um decreto que introduziu geração distribuída, saneamento como áreas, né, prioritárias de investimento, que são passíveis de debêntures, por exemplo, e eu acredito que a gente tem que colocar lá eficiência energética como mais uma linha daquele rol que foi introduzido como passíveis, né, dessas operações. Porque a gente tem projetos de eficiência de grande vulto que podem utilizar desses meios financeiros para a gente alavancá-los. E eu queria, por fim, falar do COBI, do Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, que esse ano vai ser online. A gente vai tratar disso que a gente está tratando aqui, da modernização do setor, das novas tecnologias, vai ter painéis de novas tecnologias, vai ter painéis do Mercado Livre, vai ter painéis de geração distribuída, tudo isso falando dentro do cenário de eficiência energética. E, Luiz, obrigado aí, e brilhante condução do painel, parabéns.
Obrigado, Fred. Muito obrigado. Barral, por favor, Barral, considerações finais, por favor. Obrigado. Bom, eu acho que cabe aqui na finalização agradecer, obviamente, a esse espaço, a possibilidade de participar e aprender com vocês nesse debate. Parabenizar pela iniciativa, porque, de fato, nós precisamos falar sobre a importância do P&D, nós precisamos falar sobre os benefícios, os múltiplos benefícios da eficiência energética e ter isso em consideração, fazer com que essa mensagem esteja visível, percebida por aqueles que tomam as decisões, né, nesse momento. Nós temos duas frentes importantes para fortalecimento desses dois campos de desenvolvimento energético, eficiência e inovação, de tecnologia na área de energia, que é a gente trabalhar no desenho dos mercados, ou seja, nós precisamos ter, ainda mais com a descentralização dos sistemas energéticos, a gente está falando de geração distribuída, a gente está falando de resposta da demanda, não dá para gerenciar e dar os sinais adequados se for no comando e controle numa gestão centralizada, né? A gente estava falando de conta Covid agora há pouco, né? A conta Covid é uma gestão centralizada de contratos em nome dos consumidores, né? E num futuro em que a gente tem uma maior participação do mercado livre, os agentes com maior protagonismo, nós podemos ter outras formas de lidar com a crise, né? E, sobretudo, formas mais eficientes de absorver as novas tecnologias e as oportunidades e capturar os benefícios da eficiência energética. Então, desenho de mercado é fundamental e, obviamente, a regulação associada. Então, eu reforço a importância de termos coragem de defender e construir consensos em torno da modernização do setor elétrico, fazendo coro aqui a que Elvio já colocou, levar da teoria para a prática, transformar o discurso em ação. Isso é muito importante, né? E o segundo aspecto é o desenho das políticas públicas, né, que nós estamos falando, de que forma que nós podemos desenhar políticas públicas que levem a gente poder colher os benefícios de médio e longo prazo, que essas duas linhas de atuação da política pública podem trazer. E, para isso, precisa dar visibilidade. Nós precisamos ter dados, né? O Brasil hoje ainda tem muita dificuldade de saber quanto que investe em ciência, tecnologia e inovação no setor de energia. O Brasil tem dificuldade de dizer quanto gasta, onde gasta, como gasta, de onde vem, para onde vai. A gente ainda tem dificuldade. E, então, a gente precisa, de fato, fazer esse tipo de debate, trazer visibilidade para esses benefícios, para esse retorno de longo prazo, de forma a moldar as escolhas de uma forma que, de fato, essas duas coisas não fiquem invisíveis no momento de tomada de decisão, né, à sombra de efeitos de mais curto prazo. Então, eu acho que é importante essa conciliação, e os desenhos de mercado e o desenho dessas políticas precisam estar na pauta do dia nesse atual momento, porque são fundamentais. A Europa, Estados Unidos, China, como eu falei, pacotes bilionários. Estão investindo em quê? Eficiência sistêmica, digitalização, transformação do sistema de energia a partir de novas tecnologias. Eles vão colher esses resultados. O Brasil vai colher o quê? O que plantar hoje. Então, era essa a minha mensagem. Obrigado, Barral. Bom, quero fazer um breve fechamento aqui. Em primeiro lugar, eu quero novamente agradecer o Canal Energia, uma mídia importantíssima aí no nosso setor elétrico, e quero agradecer aqui os nossos painelistas que promoveram uma conversa de alto nível, né? Foram um pico aí, mais de 700 pessoas acompanhando, estamos com quase 500 ainda, 2 horas de conversa, então acho que vocês, com muito louvor, conseguiram segurar essas 2 horas com muito conteúdo também. Eu, particularmente, junto com o nosso público, aprendi bastante também. Mas só para fechar, eu acho que eu fiz algumas anotações aqui. Eu acho que o que ficou muito evidente é a questão da comunicação assertiva, né? Eu acho que a gente precisa
e publicidade e comunicação assertiva. Nas minhas costas aqui, vocês estão vendo umas fichinhas azuis. Cada fichinha dessa representa um projeto finalizado aqui do LACTEC. São mais de 400 nesses 20 anos que completamos agora, mês que vem do programa, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente dar mais publicidade, a gente precisa cada vez mais fazer com que o prosumidor, que foi uma palavra que apareceu aqui, que, na verdade, hoje em dia, o grande protagonista do setor elétrico é o prosumidor, né? É o consumidor de energia. Então, a gente precisa fazer com cada vez mais que eles saibam o que a gente vem fazendo, porque o projeto está aí com um bem comum, né? Eu acho que os projetos de P&D e de eficiência, eles estão aí para, além de melhorar as questões voltadas às concessionárias de energia, as questões voltadas aos órgãos governamentais, tais como o ANEEL, MME, MCTIC, EPE, assim por diante, o consumidor faz parte disso tudo, né? Hoje em dia, eu queria encerrar aqui, né, porque hoje em dia eu vejo um grande trabalho colaborativo acontecendo, né? Vocês todos estão muito abertos às nossas questões, né? As associações estão muito bem representadas aqui, então eu acho que a gente precisa conversar cada vez mais e se aproximar cada vez mais. Um bom exemplo disso é a última chamada da ANEEL estratégica, que foi relacionada à mobilidade elétrica, onde a gente viu uma grande união de diversos setores da indústria também. É o setor elétrico se aproximando do setor automotivo, e você gera, esse movimento você gera uma cadeia muito grande, né? Você cresce esse ecossistema e isso faz com que a nossa economia ela seja cada vez mais forte. Eu queria, do fundo do meu coração aqui, agradecer a vocês, eu acho que foi espetacular e surgiu diversas questões que eu pude acompanhar aqui em relação a resultado de projetos. Então, eu queria convidar vocês a participarem do nosso segundo webinar, que vai ser na semana que vem. Mais informações vocês encontrarão nos próximos dias nas páginas aí do canal Energia, da DEOD e do LACTEC também. E contar com a presença de vocês em futuros eventos. Muito obrigado pelo alto nível da discussão e muito obrigado, público, pela paciência e pela audiência até agora conosco aqui. Quero agradecer a todos novamente que estiveram conosco neste webinar e informar que nos próximos dias esse conteúdo ele estará disponível no YouTube do canal Energia, cujo endereço é youtube.com/TV Canal Energia. E agradecer novamente aos nossos patrocinadores, LACTEC, DEOD e os nossos apoiadores, a BESCO e a BIPT. Só para finalizar, nós vamos exibir um vídeo de finalização. O setor produtivo aprimora constantemente seus processos em busca de eficiência, qualidade e redução de custos. Nossas soluções em projetos de pesquisa buscam atender às demandas do mercado quanto à inovação tecnológica em produtos, equipamentos e processos, e são aderentes às preocupações mundiais de agora e do futuro. Contamos com ampla infraestrutura laboratorial para atender a todos os segmentos da indústria, com análises criteriosas e complexas, além de consultorias para o aprimoramento de produtos e processos. As grandes obras de infraestrutura também ajudam a fortalecer a economia do país. Por isso, estamos sempre atentos às necessidades do mercado quanto à oferta de serviços tecnológicos para dar suporte adequado em todas as fases do empreendimento, do projeto à operação. Contribuímos em várias frentes de inovação e tecnologia para o desenvolvimento sustentável dos setores que impulsionam a economia de nosso país.